Para você que acaba de chegar ao canal do Bandeira Quadriculada, para você que gosta, assim como eu e meus colegas de bancada, Eduardo Couto e Fernando Bortolazzo, fiquem sossegados. Nosso programa ao vivo acontece toda segunda às 8 da noite. Durante a semana, a gente tem vídeos de nossos arquivos e quadros do nosso canal. E tem mais, nos finais de semana da Fórmula 1, temos o Boletim do PQ, onde o Fernando Bortolazzo traz as notícias dos treinos e os preparativos de cada prova. Enfim, seja em 2 ou em 4 rodas, seja na terra ou no asfalto, aqui todos vibram com Bandeira Quadriculada. Inscreva-se e venha com a gente! Salve Brasil, muito boa noite! São 6 da tarde e mais um minuto do horário de Brasília. Eu sei que o horário é diferente, eu sei que é um horário totalmente fora do comum, fora de qualquer lógica do planeta, mas excepcionalmente pelo menos hoje. A gente tá chegando, a gente tá furando o olho dos concorrentes dos canais de outras organizações que falam sobre esporte a motor. Tem exatamente. A ciência. Então estamos chegando aí para mais uma edição do Bandeira Quadriculada, que você nos acompanha aqui no YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver aí programa novo, e também os arquivos que nós temos incansáveis, maravilhosos, que nós temos, seja que eu passo lá no meu canal e que também a gente traz aqui também para o programa. Vamos aos destaques dessa edição. Boletim do Rookies. Nós tivemos a etapa da Fórmula 2000 americana. Tivemos também a etapa da IMSA em Detroit. Vamos falar em Detroit, tivemos a corrida da Fórmula Indy. Que, aliás, diga de passagem, teve um baita de uma panca, diga de passagem. E também teremos a prévia do grandioso, maravilhoso, insosso, do possante. Exato! Tudo isso nesse programa de hoje. Temos aqui o Eduardo Couto, que está aqui em cima. Todo mundo aqui do lado. Aqui do lado. Aqui do lado. Tá com... Você tá aqui, ó. Temos aqui o nosso querido César Augusto. Temos aqui o Fernando Bortolazzo. Vamos aos destaques de cada um. Começando aí com o nosso querido o Eduardo Couto. Por favor. Boa noite. Boa noite, meus queridos. Olha, eu quero dizer que nunca mais haverá um sábado tão tenebroso no esporte como sábado que passou, né? A gente teve jogador caído em campo de futebol, teve um acidente brabo na Indy, um acidente um pouquinho menos brabo, um pouquinho depois, né? E também tivemos aí alguns acidentes graves no snowboard, que teve competições, né, indoor, e também tivemos aí acidentes no pessoal que joga hóquei no gelo. O pessoal acabou metendo a lâmina no coleguinha, não foi uma coisa muito legal. E diga de passagem, daqui a pouco eu tenho o meu destaque a fazer também, daqui a pouco, aguardem. Meu caro César Augusto, seu destaque, por favor, boa noite. Meu destaque é, por favor, pessoal do EC, libera o streaming para nós, porque a gente tá querendo fazer transmissão direito, tá? 8 horas de Portimão, levantar às 6 da manhã, 7, eu levantei às 4 e pouquinho para não perder a hora, e aí vocês não complicaram a vida da gente, né, fia? Vai te catar. Vai lá, Fernando. Vamos lá, Fernando. Boa noite. Boa noite a todo mundo aí. Bom, cara, meu destaque fica por conta desse sábado maluco mesmo, a batida do Rosenqvist e tudo mais, e novas regras da ASA da Fórmula 1 que entrarão em vigor a partir de amanhã. Vou dar detalhes quando a gente falar da Fórmula 1 logo mais. Muito bem, meu destaque também, eu quero falar para vocês, é que, para mim, o mais legal do final de semana é a volta do Amarelinho. É nóis, Brasil, tamo junto. Ó, seguinte. Esse aí é fã do SBT, literalmente. Pelo amor de Deus. É fã do SBT esse negócio. Arrumar um boné do Liminha pra ele.
Não, ele ainda fica rindo quando tem aquele vídeo do Silvio Santos caindo na piscina. Ele fica rindo naquele vídeo. Mas esse aí é meu fã. Esse é meu fã e não abre mão. Tá vendo? Exato. Viu, Brasil? Deve comprar a telecena, pelo jeito. Já tá vendo, vocês estão vendo que o povo tá meio traído, né? Mas tudo bem. Traz pra cá aqui, mas antes de falar do primeiro assunto do programa de hoje, eu tenho um recado importante para você. Se liga. Você aí de casa, sua máquina de lavar tá com problema e não sabe aonde fazer a sua manutenção? É só chamar a Alexandre Lavadoras. Aqui você conta com carinho na manutenção de sua lavadora e conta com atendimento especial. E se você ainda não tem uma lavadora e quer uma com preço baixo, aqui você encontra as melhores opções em lavadoras usadas e com garantia de quem entende de lavadoras. Gostou? Então ligue lá! 15 98 135 2825 ou siga no Instagram, @Alexandre Lavadoras. Você já sabe, falou lavadora, falou Alexandre Lavadoras. Muito bem, torcida brasileira. Vamos então ao primeiro assunto do programa de hoje, que é o boletim dos Ricks, em que nós tivemos a etapa da Fórmula 2000 americana. E quem vai trazer as informações para a gente agora é Fernando Botolazzo. Muito bem, garotinhos. Vamos falar então sobre a Fórmula 2000 americana. Nós tivemos etapa em Brownsburg, no estado de Indiana, na verdade, região metropolitana de Indianápolis, onde fica o Indianapolis Raceway Park, que é o nome mais conhecido, mas o nome atual é Lucas Oil Raceway. É um ovalzinho curto de menos de 1 milha, lembra muito Bristol, né? Bristol não, Martinsville, lembra muito Martinsville, quem acompanha a NASCAR. Nós tivemos a etapa lá da Fórmula... Não, é Bristol e Então, nós tivemos lá a etapa lá da Fórmula 2000 americana, onde nós tivemos a vitória do Michael Holland, uma coisa assim, Michael Holland, ele venceu a etapa, mas o destaque fica por conta do brasileiro Kiko Porto, né, o pernambucano Kiko Porto, que chegou na 4ª colocação dessa prova, né, uma prova no circuito oval. São 2 circuitos ovais durante essa temporada da Fórmula 2000 americana, e um detalhe importante, com essa 4ª colocação, o Kiko Porto, neste momento, é o vice-líder do campeonato, está apenas 7 pontos atrás do líder do campeonato, que eu vou puxar aqui o nome para vocês, para não perder o fio da meada. Se quiserem comentar rapidinho aqui até eu poder trazer o nome deles, fiquem à vontade. O que eu quero só para falar, né, o Kiko Porto ele teve a oportunidade em categorias de base na Fórmula 2 sul-americana, a Fórmula 3 sul-americana, e depois teve a tentativa de entrar pela Indy Light, e agora está nessa Fórmula 2. Não, tem o nome que eu ia trazer é que os Estados Unidos é muito comum esses GPs de poucas milhas, inclusive a NASCAR corre no circuito de menos de meia milha, que se você enfileirar todos os carros, o primeiro colocado assim tá quase grudado no último, assim, quando correm ali os 40 e poucos carros, né? Fica o primeiro e o último, quase que não cabe o carro de segurança no meio. Esse circuito... Não, é que esses circuitos da Bristol, Martinsville e Dover. Só um detalhe aqui que eu achei aqui os resultados. Olha, o Michael Dorlando, ele venceu a prova com o Prescott Campbell em segundo e o Jace Denmark na 3ª colocação. O Kiko Porto terminou na 4ª colocação. O campeonato está o seguinte: o Yuven Sundaramurti é o líder do campeonato com 177 pontos. O Kiko Porto é o segundo com 170. Christian Brooks é o terceiro com 164. O Michael Dorlando, com essa vitória, empatou com o Christian Brooks, né?
mesma pontuação na terceira colocação. O quinto é o Josh Pearson com 158. O Prescott Campbell é o sexto com 140 pontos. A próxima prova será já nesse fim de semana, junto com a Fórmula Indy lá em Road America. Muito bem. Bom, vamos lá então, traz pra cá aqui, garotinho, pra a gente falar aqui do próximo assunto, que é o IMSA. A etapa de Detroit, que nós tivemos esse final de semana, o Endurance, que aos poucos começa a embalar um pouquinho no campeonato. Fernando Bortolazzo, algo de interessante que chamou atenção na etapa desse final de semana? Duas coisas que chamaram atenção, André. Foi disputado no sábado, logo após a primeira corrida da Fórmula Indy. Nós tivemos a primeira vitória do Kevin Magnussen no IMSA. Ele venceu a prova pilotando o carro da Cadillac, né, da Chip Ganassi. Parem as máquinas! Parem as máquinas! Ai, que sacanagem! É verdade. Desculpa, vai, Magnussen ganhando em Detroit é um milagre. Vai, Fernando. Tranquilo. Eu também estranhei quando isso aconteceu, mas é verdade. Kevin Magnussen vence a sua primeira corrida depois de 8 anos. A última vez que ele venceu foi na Fórmula Renault. Já tá igual o Pérez, tem 2 vitórias. Peraí, um de cada vez. Por favor, Fernando. Tá igual o Pérez, tem 2 vitórias. Foi a primeira vitória dele em 8 anos. A última tinha sido na Fórmula Renault, né? Antes dele entrar na Fórmula 1. Ele fez dupla com um outro piloto holandês, o Ranger van der Zandt, né? Pilotos da equipe da Chip Ganassi. E na segunda posição nós tivemos brasileiros, a dupla formada pelo Felipe Nasser e o Pipo Derani chegaram em segundo também com a outra Cadillac, né? Então ainda na briga pelo campeonato. E aproveitando que também houve nesse fim de semana lá em Detroit, aproveitando a questão da... Eita, hoje tá fogo. Essa questão do Grande Prêmio de Detroit, a Penske anunciou a parceria dela com a Porsche para as 24 horas de Le Mans de 2023 como equipe de fábrica, a Porsche anunciando o seu programa no Hypercars. Eu acho que o César deve ter mais informações a respeito disso daí. Muito bem. Ah, sim. Eu posso falar, VC? Por favor. Na Hypercars já está confirmadas a Peugeot. A Toyota já está com o carro na pista no WEC, ganhou em Portimão nesse final de semana. A Glickenhaus, que vai contar com o Pipo Derani. E agora tem a Porsche com a Hypercar dela com a Penske, que vai ser um carro híbrido. Mas tem uma outra categoria, a LMDH, que é os protótipos da Le Mans Daytona, que terão a Chevrolet, a Audi vai estar e a Alpine, que é do grupo Renault, vai estar com um protótipo que o chassi e o motor terão que ser híbridos, mas o monobloco, a carroceria e a questão técnica é toda da fábrica, vamos dizer assim, das equipes. Então vai ser uma categoria boa. E 2023 vai ser importante a volta da Porsche, junto com a Peugeot e a Toyota. E a gente pode incluir também a Audi na LMDH, porque será o centenário de Le Mans. Desde 1923, com exceção da Segunda Guerra Mundial, sempre teve corrida no circuito da Sarthe. O IMSA ele tem um calendário bem longo, né? Bem estreito aí em relação à sequência de temporada. Bom, algo mais dá para acrescentar? Ou eu posso mudar de assunto? Só lembrar o pessoal que é da INSA que tem as
24 horas, né, que abre a temporada do ano, né? Então, o pessoal que não tá ligando não é a pessoa, o pessoal que tá mais ligado na Fórmula 1, na Fórmula E e tal, a INSA tem as 24 horas lá no início do ano, aquela que acontece em janeiro, que geralmente marca a grande abertura da temporada, quando a gente fala de automobilismo, né? A primeira grande corrida do ano. Depois, claro, a gente tem 24 horas de Le Mans, tem Mônaco, as 500 milhas de Indianápolis, tem as outras, né, da Tríplice Coroa e também as outras que também são importantes, 500 milhas também lá da NASCAR e outras que vão, né, a gente sempre comenta por aqui, mas a INSA marca aí essa abertura da temporada. É as 24 horas de Daytona no mesmo final de semana do Rally de Monte Carlo, do WRC. Exatamente. Ok. Então vamos falar então aí da rodada dupla da Indy lá em Detroit, em que tivemos aí vitória de um vencedor diferente, um susto do Rosevic maravilhoso, né? Coisa impressionante. E a segunda corrida aí, o Alexander Palou acabou perdendo aí a liderança do campeonato. Vamos lá, primeiro, Fernando, você, o que você achou dessa rodada dupla maravilhosa que tivemos em Detroit? Bom, foi confuso é a palavra certa, né? Nós tivemos uma prova bastante interessante, a largada já foi todo mundo para cima já, o Rosenqvist conseguiu lá na estratégia, conseguiu a liderança, tanto até o momento do acidente, onde o acelerador dele travou, né? Ele acabou batendo de frente com o muro, foi um acidente como até mesmo eu e o André, se não me engano, acho que acertando os últimos ponteiros para a transmissão de ontem do jogo, né, Brasil e Venezuela, a gente viu o acidente ao vivo e a gente lembrou na hora do acidente do Adrian Fernandes, em Mid-Ohio, 2001, né, que foi um acidente feio que a gente acabou lembrando, foi parecido. Também teve o Carpentier, se não me engano, em Laguna Seca, um ano antes também, só que foi de traseira, também foi a mesma coisa, o acelerador travou e foi direto. Deu medo, ele acabou levando para o hospital, né? Mas está tudo bem com ele. E quem aproveitou tudo na questão de estratégia do safety car, tudo, foi o Marcus Ericsson, né? Outro que também, pelotão de trás da Fórmula 1 e que acabou conquistando a vitória, a primeira dele na Fórmula Indy, a primeira depois da GP2, né? Na época ainda era GP2 quando ele saiu de lá e foi para a Fórmula 1. Né? Mais uma vitória da Chip Ganassi e marcando aí a 7ª vitória diferente em 7 provas do campeonato. A segunda corrida não teve muita movimentação, teve troca de posições, mas ficou naquela plausível para provas de Detroit e acabou marcando a vitória do Alex Palou, terminando assim a sequência de vencedores diferentes e dando a ele a liderança do campeonato. Foi um fim de semana, vamos lá, 7. Bom, a primeira corrida eu achei até ok. A segunda, até com uma estratégia interessante do Patrício Ward aí para vencer, ficar um ponto aí à frente do Palou no campeonato. Ô Eduardo, outro ponto que eu queria te perguntar aí é o seguinte: você pode ver a rodada dupla esse final de semana? Alguma coisa melhorou em questão de transmissão da cultura? Ou aquela coisa, aquela narraçãozinha assim, vai pra lá, vem pra cá Você sabe que eu gosto da narração da cultura, né? Eu gosto da narração de lá. Eu acho que funciona. E eu acho que conversa muito com uma categoria, conversa com um nicho de público. Eu acho melhor do que a da Bandeirantes, quando ela transmitia a Indy, não da época do Theo José, mas a galera que veio um pouquinho depois dele, né? Parece boa a transmissão deles, é uma transmissão bem mais comentada, parece muito com a da Band News FM, parece muito com a transmissão da rádio da Indy também, então acho que é um jeito que se fala automobilismo
de rádio levado um pouco para televisão e que tem se mostrado funcional. Acho que faltam algumas adaptações, claro, para TV. Acho que falta um pouco de emoção em alguns momentos. Só que numa corrida de sábado, que era para começar 3 horas da tarde, era para terminar antes das 5, né? Teve uma bandeira vermelha que durou mais de 1 hora. Uma outra bandeira vermelha que durou mais de 15 minutos, quase meia hora, né? E os caras conseguiram segurar, conseguiram conversar com o público e conseguiram manter o entretenimento, que a gente sabe, toda bandeira vermelha é algo extremamente chato, principalmente quando começa a se perdurar, e principalmente quando você tem 2 no mesmo dia, né? Primeiro que eu não gosto do esquema da Índia, é uma coisa que eu também não gosto, eu não gostei quando a Fórmula 1 copiou isso semana passada, né? Não, tem que terminar a corrida em bandeira verde obrigatoriamente, nem que ir para isso a gente tem que parar a corrida. Eu acho que primeiro, você gera um resultado muito artificial. Sábado, na Indy agora, foi isso. A gente teve uma bandeira vermelha muito próxima ao fim da prova, bagunçou o grid inteiro, e acabou com a emoção. É muito mais emocionante, por exemplo, final de domingo, comparando a mesma pista, mesmos pilotos, mesma prova. No domingo, quem soube controlar o carro, ter estratégia, chegou na frente, sem interferência de bandeira vermelha. Bandeira amarela acontece, tem acidente, você tem que estar preparado para a bandeira amarela, porque eu acho que a bandeira amarela ela precisa fazer parte da corrida, que alguma coisa realmente pode sair ao controle. Mas você parar a corrida porque você precisa dar 2 voltas, 3 voltas em bandeira verde, me parece que você altera o resultado de forma artificial. Eu acho mais justo com o piloto que está na frente, que desenvolveu uma estratégia, que a equipe fez tudo certinho, tá tudo do jeito que deveria ser, ganhar e terminar em bandeira amarela. Ah, mas não, anticlímax. Mas você gera 3 voltas de uma corrida doida que, na verdade, foi criada artificialmente. E foi isso que a gente viu no sábado, que foi o caso da segunda bandeira vermelha, que, na verdade, ela só aconteceu porque a prova ia acabar em bandeira amarela. A primeira, não, teve um acidente grave, destruiu uma barreira de pneu, era uma questão de segurança, precisava se remover um piloto da pista em segurança, talvez com necessidade do helicóptero pousar na pista. Aquele tipo de acidente que a gente viu no sábado é acidente que, se não fosse melhoria de tecnologia, melhoria de esquema de segurança, era capaz de a gente ter um piloto morto no sábado. Ele sobreviveu, ele estava consciente, foi no hospital fazer exame, porque, claro, você tem que ver se não aconteceu nada depois de uma batida forte. Mas ele saiu vivo e consciente. E provavelmente, se não fosse uma questão também de segurança médica, também é importante, lá atrás não tinha, hoje na Índia é obrigatório você bateu com o carro, passar por exame médico, coisa que não era tempos atrás, era capaz dele ter saído andando, cara. Né? Então, a Indy teve um fim de semana louco, um sábado muito mais louco do que o domingo, mas também por questões de regra, de encerrar corridas em bandeiras verdes, também por um acidente grave, que deu uma bandeira vermelha longa, e claro, isso tudo vai impactar a transmissão. Então, no sábado, a gente teve uma transmissão muito mais técnica, muito mais teórica, muito mais fechada. Para quê? Porque teve uma bandeira vermelha. E no caso de domingo, a gente teve uma corrida muito mais veloz, muito mais rápida, durou menos de 2 horas a corrida de domingo, ela inteira, e na sequência a gente teve no domingo um final também muito louco, sem uma criação artificial de um piloto que, faltando lá na última bandeira amarela, que juntou todo mundo, que gerou a bagunça também, né? Ou seja, também foi uma criação meio artificial ali, mas normal, uma coisa de prova, de automobilismo, que você precisa atender o piloto. Ele saiu de 7º e conseguiu vencer a corrida, chegar na 2ª colocação. Agora eu me fugiu, só para não falar bobagem. Então, a transmissão melhora,
mas é uma transmissão que talvez o público brasileiro não esteja acostumado. Nem todo narrador vai ser o Galvão Bueno, nem todo narrador vai ser o Theo José, e existem outras formas de você narrar essa corrida. E eu acho, inclusive, que é o tipo de narração que você vai acompanhar em provas que efetivamente são mais longas. Vamos lembrar que a Indy tem provas que são muito longas, que duram 2 horas e meia, 3, chegam a 4 horas de corrida, né? Então, as corridas da Indy, às vezes, beiram quase o endurance. E o endurance, ele é narrado com esse tipo de técnica, que é uma técnica onde você comenta muito mais sobre como estão as equipes, como estão os pilotos, quais são as estratégias, comenta essas coisas e não comenta necessariamente cada ultrapassagenzinha que vai acontecendo na pista. E isso, talvez, se fosse levado para uma categoria um pouco maior, com provas menores como a Fórmula 1 ou talvez a própria MotoGP, facilitasse para um público que não é tão entendido assim de automobilismo conseguir melhorar o seu nível de conhecimento e compreender melhor as provas, que é uma narração muito mais técnica do que emotiva. César Augusto, e aí? Quero saber de você nesse final de semana de Detroit. Eu não vi a corrida. Ah, obrigado pela resposta. Ele tava narrando a INSA. Ele tava narrando a INSA lá. A INSA não, o EC. O EC, Ele tava narrando o EC. Eu tava comentando Portimão, AVC. Bom, por isso que eu tive vista. Então, pera lá. O Fernando já falou. Eu já falei. O Eduardo já falou. Bom, vamos falar aqui algumas coisas só rapidamente. Primeiro, eu acho que o suíço, né, o Rosenvik, ele se salvou. Basicamente. Não é suíço a AVC, é sueco. Rosenqvist, sueco. Tá, tô ligado. Essas questões de pronúncia, ela é sempre complicada para cada um. Mas... A Suíça exporta a banda, a Suécia não. Exato. Mas como eu tava falando, o acidente foi muito feio. Como lembrou aí o Fernando, o acidente do qual é o piloto mexicano mesmo que ele falou? Adrian Fernandes. Do Adrian Fernandes foi um negócio muito feio, muito parecido. E o do Patrick Carpentier foi pior. Porque o do Carpentier, além de ter sido de um treino, ele consegue pular, ele voa para cima da barreira de pneus, ele vai até o outro lado do muro, literalmente. E ainda fica de cabeça para baixo. Eu não sei como é que o Carpentier sobreviveu, mas beleza. Mas pra se tomar cuidado, o negócio tá ficando perigoso, tá ficando realmente perigoso. E tem que ver se tem por que esse problema de freio ele aconteceu. Não é comum, ainda mais um carro da Chip Ganassi, considerado uma equipe grande. Então... André, só corrigindo você, não foi problema de freio, o acelerador dele travou. O acelerador do carro travou. E o Felix Rosenqvist não tá mais na Chip Ganassi, ele tá na McLaren. McLaren. Beleza. E sobre o Patrício Award, é assim que se pronuncia? Não é Award, é Oard. Award. Award é prêmio. O Award é o nome do piloto. Não confunde as coisas. Nós temos frescura com pronúncia, Brasil. Meu pai. Que eu falo? Então, esse cidadão, o cara me sai de 7º lugar em 4 voltas e ele consegue ganhar a corrida de maneira excelente. Negócio maravilhoso. Sobre o Marcus Ericsson, ele, cara, realmente, ele é um cara que era muito injustiçado pela toda a Fórmula 1, porque era piloto de fundo de grid, não fazia grande resultado. E quando eu pensava que ele fosse ter um passo na frente em relação ao resto, ele sempre tinha alguma coisa que acontecia. E na Indy ele mostra que a Fórmula 1 realmente está engessada, está um porre. Essa aqui é a grande realidade.
que você não tem o talento do piloto. Você tem 250 coisas no volante. Mas você não tem nada de mostrar do talento do piloto. O talento do piloto ele é zero. Não, existe o talento do piloto, tanto é que se não fosse o Schumacher na Brown, hoje não teria a Mercedes. Eles são importantes, só que eles são importantes para desenvolver o carro. Eles não são importantes no grande prêmio, no dirigir o grande prêmio. Eles estão ali para desenvolver carro. Eles não estão ali para ser necessariamente o piloto mais veloz. É essa a grande diferença da Fórmula 1 para a Fórmula Indy. É onde que você aplica o talento do piloto. Na Fórmula 1, não é no volante, é no desenvolvimento do carro. Não, mas mesmo assim, o piloto na Fórmula 1 ele tem que ser altamente competitivo. E o piloto da Fórmula 1, hoje, atualmente, ele não é competitivo. Não tem competitividade nenhuma. Espera um minuto aí. Nós falamos de 2 pilotos que ganharam em diferentes categorias que passaram pela Fórmula 1. Dulce e Ericsson. Se eles tiveram a experiência da Fórmula 1 de dirigir um carro que era complicado e ganharam um know-how que puderam aplicar tanto na INSA quanto na Indy, você tem que elogiar, cara. Não, mas aí, Porque pera lá. Magnussen quase ia ganhar deitou. Não, mas aí, pera lá um pouquinho. Pera aí. O IMSA, o Endurance, você tem um jogo de equipe mais o seu talento. Certo? A Certo. DTM, ela tem o seu talento no braço do piloto. Você tem que mostrar a sua qualidade. O que mais que eu poderia lembrar aqui de categoria? Mas você pode lembrar, nos de desenvolvimento, né, o Grosjean largou na pole em Indianápolis também, vamos lembrar disso. Também passou pela Fórmula 1. Mas no Endurance, o piloto ele também está ali para desenvolver o carro. Porque se ele não souber achar o problema, o carro não termina. Então, quando você fala, ele ganhou numa prova de Endurance, pô, é exatamente o que a gente busca na Fórmula 1. Só que, obviamente, a Fórmula 1, por ser uma corrida menor e por você ter muito mais acesso a dados do carro, porque os protótipos, apesar de terem um acesso bastante próximo à Fórmula 1, eles estão bem atrás. Bem atrás porque você não tem aquela telemetria de milhões de reais, principalmente quando você põe equipes garagistas para correr 24 horas. Posso dar um exemplo, gente? Que passa o ano inteiro, tem equipe. Vamos lembrar, agora eu esqueci o nome da que corre sempre as 24 horas de Le Mans lá, a garagista lá, a última garagista de Le Mans, lá na LPM1, né, no protótipo principal lá, teve ano que ela fez vaquinha. Era a Rebellion. Botar o carro lá dentro. A Rebellion fez vaquinha pra botar o carro lá dentro. Aí, realmente, não dá pra você comparar a telemetria. Porque, pô, o cara que faz vaquinha não tem... Ou ele põe o carro na pista ou ele investe em telemetria. E aí, se você não tiver um piloto que saiba ler a parada, teu carro não completa. E aí, eu acho que é onde o piloto vai fazer a diferença. O piloto tem o braço? Tem o braço. É importante? É importante. Só que se ele não souber ajeitar o carro, não rola. Só que na Fórmula 1, o que acontece? A relação piloto-engenheiro, ela é quase nenhuma. Vai falar uma coisinha aqui e tal, tal, tempo aqui e tal, tirou um décimo e tal, mas não tem aquela coisa mais técnica, mais apurada do piloto, como era lá nos anos 80, que você pegava, você olhava no numeração. Porque não tinha telemetria. A telemetria, hoje, ela consegue te indicar mais coisas do que o próprio piloto. Não desmerecendo os pilotos, mas as equipes de Fórmula 1, elas ajeitam o carro para tirar o máximo de segundagem. Você mexe uma aleta 1 centímetro para dentro, meio milímetro para fora, mas não sei o que, desce a asa meio milímetro, sobe. Aí você ganha 0,001 aqui, 0,1 lá, 0. Quando você vai colocar o piloto para correr, o máximo que ele consegue tirar do carro é, no máximo, se conseguir tudo isso, meio segundo. É o máximo que ele consegue tirar. E Só tem que aí... piloto sim, porque senão
o Hamilton não chegaria em primeiro e o Bottas estava em 10º primeiro. Porque isso é braço, eles estão no mesmo carro. A relação, Exatamente. Eles estão no mesmo e a carro. relação, Você não e pode a falar relação do e a relação do Hamilton com o Peter Bonington, o engenheiro dele, é excelente, porque o Bonington dá os dados e o Hamilton sabe o que fazer. Apesar que a gente ouve os rádios, a gente pensa que ele fica reclamando toda hora. Mas, por exemplo, a Mercedes no seu canal do YouTube faz todo um pós-corrida, onde coloca a telemetria dos dados, coloca a reação do piloto e responde as perguntas do público sobre a estratégia de corrida, que é chamado de Race Debrief. Tá lá no canal do YouTube da Mercedes. Sim, eu concordo, eu até entendo, só que assim, o que eu falo é que é o seguinte, a Índia, ela tem um detalhe que eu acho que é muito interessante, que assim, o piloto, ele, com o seu talento, ele conhece o carro, e ele vê aonde ele pode ousar um pouco mais. Não precisa jogar na chave de equipe para falar, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que chegar ali. Antes, você chegava na Fórmula 1, como eu falei, você chegava no engenheiro, você chegava no cara da telemetria, e você fazia uma reunião e conversava assim, pelo que eu andei, eu acho que eu poderia melhorar esse ponto aqui e este ponto aqui. O piloto dava opinião. Hoje o piloto não dá mais opinião. Ele senta no carro e pronto, acabou. Não, mas aí eu tenho um outro que ponto você não viu que, o na Drive to verdade, Survive. o que eu acho... Você não viu o Drive to Survive, André? E tem uma outra coisa que eu quero colocar. Mas aí eu acho que o problema de não ter ultrapassagem, não ter esse dedo do piloto, é um problema da FIA. Que qualquer ponto sem nó, que o cara faz um pouquinho diferente, o cara toma 5 segundos, toma 10 segundos, toma não sei o quê. Então é melhor não fazer. Isso é culpa da FIA. Só pedindo uma parte rapidinho, que eu queria lembrar de 2 pontos e até pegar um gancho que o Edu falou. Aqui mesmo no Brasil isso aconteceu, bem diante dos nossos olhos, e eu lembrei aqui, Stock Car, quando começou aquela história de querer colocar telemetria. Até acho que 2004 ou 2005, se não me engano, não existia telemetria na Stock Car. E se tinha, era limitadíssimo. Era no feeling do piloto. Aí o que aconteceu? Foi colocada a telemetria, começou a ter domínio de equipes. Aí o que eles fizeram? Eles limitaram até um certo ponto. Aí o que aconteceu? Houve troca no comando. O cara que queria botar mais tecnologicamente a Stock Car no nível acima, colocou telemetria liberada e hoje a Stock Car foi bom e não foi bom. Foi bom porque a Stock Car, mesmo evoluindo tecnologicamente, tem um certo equilíbrio, né? E tá bem, mas mesmo com esse avanço tecnológico, tá num equilíbrio bom. E na questão da FIA que o Edu falou, é verdade. Ficou muito artificial essa questão de regras, essas coisas. Por exemplo, o Grande Prêmio do Bahrein. Se não fosse essa bexiga de limite de pista, o Verstappen passaria numa boa e venceria a corrida. Se fosse o Hamilton... Mano, teve gente quase tomando punição de limite de pista em Mônaco. Em Mônaco, é verdade. Pô. Sabe por que a Indy ainda mantém isso daí? Porque eles sabem dosar o limite de tecnologias para se ter na categoria, alinhado à política de manter algumas punições ou não, mas para entreter, para ter o equilíbrio. O que acontece na FIA é que a FIA é muita elitização, é muita tecnologia, ou eles não dosaram na mão, ou eles querem que seja mesmo um jogo de cartas manjadas. Entendeu? É que tá dando sorte, pelo menos nesse começo de campeonato, que a Red Bull conseguiu pegar a brecha ali que a Mercedes deixou e espetar a liderança do campeonato. Mas se não fosse por isso, cara, era outro campeonato disparado da Mercedes. É que ainda estamos no começo do campeonato. Pode ser que mude essa situação. Mas a FIA é isso daí, cara. Punição não falsa, artificial. É muito artificialismo para a Fórmula 1. Não, e mais do que isso. Você quer coisa mais artificial do que a asa? Isso é muito artificial. Abril, o que você vai fazer? Você não tem defesa. Os caras criaram um carro. que tem tanta coisa atrás dele
que o carro que tá atrás não consegue ultrapassar. Botaram um carro, e a gente viu isso na Fórmula E, que é da própria FIA, que cabem quase 3 carros na pista de Mônaco. Na Fórmula 1 mal cabe um. O Por que carro será? é, Por que será? cara, não. O carro de Fórmula 1 hoje, você pega o Uno e põe quase meio dele. Não, Essa isso. largura. Mediram É um carro de verdade. Fórmula 1, mediram um carro de Fórmula 1 atual, acredite se quiser, o carro de Fórmula 1 de hoje é maior que um Landau, um Ford Landau antigo. Aí, bicho. Olha, Aí vocês você foram por cria essa regra agora, para hein? ultrapassar, porque o carro tem uma aerodinâmica que não permite ultrapassagem, é enorme. Entendeu? Bicho, se botar Fusca pra correr, fazer curva de 90 graus, é capaz de ter mais ultrapassagem se botar numa pista quadrada, num carro fazendo, do que... É sério. E olha que, pô, o Fusca, apesar da aerodinâmica boa, quem tá atrás é ruim de passar, se está numa velocidade alta, e aquela porra não faz curva. Brasil. Não, depois Não, dessa e- Tô revolta. falando porque eu já outra andei muito também. de Fusca, eu sei como é que é aquele troço. Não. Diga, César. Não, e outra, a FIA no Mundial de Rally, no ano que vem, terá motores híbridos nos carros. E 3 montadoras estão desenvolvendo carros híbridos. A Toyota, a Ford com um programa privado e a Hyundai. Já estão chiando pelo seguinte, se esses motores híbridos fizerem que a Toyota dá um passo à frente, vai dar encrenca. E outra, só vai entrar novas montadoras no WRC a partir de 2023 ou 2024, porque vai ter um tempo de 3 anos para ver se esse motor dá certo. Porque só agora a Toyota está testando um novo Yaris com motor híbrido. Tá pondo em prática. A Hyundai ainda tem um i20 para testar. E a Ford, com o programa privado dela, poderá testar num Ford Focus. Essa é a FIA. A FIA que sempre nos... Não vou terminar. Bom, já que nós estamos falando de Fórmula 1, vamos colocar aqui então a prévia para o Grande Prêmio da França. Grande prêmio maravilhoso esse de Paul Ricard. É um negócio assim emocionante. É aquela pista que você olha e fala Você assim... vai dormir, Você vai dormir? Não, mano, capaz, velho. É provável. Bem provável, aliás. Olha, e semana que vem eu vou trazer uma lista aqui de 3 filmes franceses, escola de cinema importante, 3 filmes franceses melhores que a corrida de domingo. Ó, Fica a dica. Os filmes do... tá Você vai gravado. incluir os filmes do Godard, do Truffaut e do Chabrol juntos, ó? Você vai incluir os 3, Eduardo? Chabrol, Truffaut e Godard? Truffaut é o que eu deixo lá no banheiro, né, cara? Desculpa aí. É verdade. Agora o Godard tem um filme dele que eu fui ver no cinema em 3D, que aliás fica a dica pra quem quiser conferir. Assiste em 3D mesmo, tá? Se você que tiver TV 3D em casa, né? Que o 3D são 2 câmeras, né, cara? Aí você junta as duas e dá ilusão, né? Na tridimensionalidade, né? Aí o filho da mãe vira a câmera, uma câmera para um lado, uma para o outro, e pra você ver o que tá um. Agora você tem que fechar um olho. Você vê a outra, você tem que fechar o outro olho. Pra ler a legenda, você tem que abrir os dois, né? Porque senão fica borrada a legenda. É uma coisa assim maravilhosa. Filmes do Godard mandando. O nome do filme do Godard em 3D é chamado Adeus à Imagem. Fala, VC. Você quer falar? Ó, vamos aproveitar aqui pra gente fazer então esse preview maravilhoso. Esse aqui de prêmio que emociona e coloca ser mais emocionante que o resumo ludibriado no Vitor Rogero. Essa que é a realidade. Né? Principalmente pro Walter Bostas. E o AVC, faz sua aposta logo, vai. Aproveita que eu tô anotando aqui, já faz sua aposta. Vai, aposta logo, rapaz, vai. Ô, Edu, vai, só rapidinho, você não sabe que... Pode. Viu? Só rapidinho, não tem o placar aí de quem que tá ganhando? Cara, ainda não fiz não, tô pra fazer. Então, mas deve ser o AVC por conta da corrida de semana passada. É. Só pra gente falar o seguinte, eu quero saber do Fernando,
do César e do Eduardo, as expectativas que eles esperam para essa prova, principalmente pela estratégia de cada equipe e também se a pista teoricamente é favorável para quem? Para qual equipe? Vamos lá, Fernando, você primeiro. Opa, bom, vamos lá então. Expectativa da corrida é uma pista que o único ponto bom da pista são a reta principal e a reta do Mistral, mesmo com aquela chicane, se bem que já anunciaram, não sei se esse ano pro ano que vem, vão cortar a chicane, vai ser a Mistral inteira. Uma coisa assim. Acho que vai ser nesse ano. Vai ser nesse ano. Bom, se for nesse ano a Mistral inteira, vai ser o único ponto legal da corrida, vai ser as ultrapassagens no Mistral, só. Do resto, vai ter um pouquinho da briga entre Red Bull e Mercedes, mas eu acho que a Mercedes vai conseguir a virada. Porque pista chata, a Mercedes consegue se dar bem, cara. Vai, aposta, pelo amor de Deus. Ah, tem que ir pra aposta já? Vamos lá. Vai, aposta. Eu vou voltar no tradicional. Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo, Bottas em terceiro. Tanto corrida quanto classificação. Vamos lá então. Meu caro César, para você, treino e classificação, por favor. Tá bom. Vettel primeiro, Verstappen segundo e, se não duvidar, Gasly em terceiro. Já que é para acabar com a corrida, vamos acabar com os três. Vamos logo, né? Ok. E eu aposto, se tiver Mistral, eu acho que o Gasly ganha essa jossa, porque ele vai conseguir colocar um carro bom lado a lado com esses carros da Mercedes e da Red Bull. Ganha logo. E tem que ganhar um piloto francesa, que isso não acontece desde 1979. Com o Jean-Pierre Jabouille em Dijon, na França. O quê? Piloto francês com carro Fernando. Francês? Piloto francês com carro francês? Não, piloto francês com vamos dizer assim, um carro francês em uma pista francesa. Mas a AlphaTauri não é francesa. Deixa eu lembrar, a única vez que aconteceu esse trio... Não, mas vai o Ocon, por exemplo, com a Alpine. A Alpine é francesa. Mas mesmo tendo fábrica em Aston, na Inglaterra. Entendi. Agora entendi. Vamos lá. Eu vou botar o seguinte. No treino, para mim vai ser Verstappen em primeiro, Bottas em segundo e Hamilton em terceiro. Na corrida, vou usar. Vou botar Verstappen em primeiro, Sebastian Vettel em segundo e Valtteri Bottas em terceiro. Você sabe que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? É verdade. O Hamilton ficará fora do pódio, vai ficar aí na quarta posição. E o Mazepin vai bater na 15ª volta. Mas será que o Mazepin vai ultrapassar os limites da pista? Então. Tem mais essa. Mas limite de pista é só área de escape. É verdade, vai ultrapassar rapidinho. Vai. Vamos ver o que vai acontecer. Passa toda hora. E olha que o Ricardo não tem área de briga. O negócio é o seguinte, molecada. Tenho 2 recados para falar para você. O primeiro tá aqui embaixo. Semana que vem, a live do Bandeira Quadriculada volta ao seu horário habitual, na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. A segunda é que... Lá vem. Nós temos uma das edições que a gente já fez, o ABC Entrevista, para a Rádio ABT, e vai estar no canal. Qual vai ser o dessa semana? Não, a partir de semana que vem, a temporada de 2021, esse primeiro semestre de 2021, né, vai ser exibida toda terça-feira, às 18 horas e 30 minutos. ABC Entrevista, terça-feira. Toda terça-feira tem um vídeo novo. Essa semana tem o Debate Roda.
quinta e sexta, 21 horas, para quem quiser acompanhar. Tem grande prêmio aí nas próximas semanas, tem coisa importante, tem participação nossa em outros espaços, então é só ir lá no nosso canal, todas as nossas estreias, todos os vídeos que vão ser exibidos estão lá para você ver e, claro, ativar a notificação lá do canal desses vídeos e dessas participações nossas, seja em outros espaços. A gente já teve a participação do André lá no Terra, tá lá no canal. A gente tem lá comentários de vários GPs. A gente comentou nesse final de semana entre os nossos vídeos históricos de um dos GPs Brasil dos últimos anos, né? O grande André sempre comentando isso pra gente. E claro, fim de semana tem o boletim de bandeira lá com o Fernando, falando de tudo sobre o GP da França, a prévia aí do GP da França. Segunda-feira, 8 da noite, a gente bate aquele papo aqui sobre tudo que aconteceu no automobilismo no fim de semana. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Depois desse rapidíssimo recado, vamos dar os destaques finais de cada um, começando com o Fernando Bortolazzo. Bom, se me permite, hoje eu quero passar o meu destaque final pro Edu, para ele poder dar o palpite dele, que ele foi o único que ficou sem dar o palpite de treino e corrida. Eu achei que você esqueceu e ia copiar o da corrida da semana que vem. Tá fugindo, né? Então eu queria passar a minha função é anotar. Eu sou anotador, não sou palpitador. Entendeu? Vamos lá. Olha só, no quali, o Verstappen, o Hamilton e o Pérez na terceira colocação. E na corrida, o Hamilton pega a primeira colocação, o Verstappen fica em segundo, o Pérez em terceiro. Caraca, ele não pode ficar empatado com o Magnussen, né? Com 2 vitórias. Pois não, Fernando. Quer cumprimentar o seu destaque final? Meu destaque final, faço minhas palavras de Eduardo Couto. Muito bem. César, seu destaque final, por favor. Olha, pessoal, vê se corre bem na França, tá? Eu não quero ver mais uma corrida chata, pô. Aliás, eu vou ouvir na BBC, porque eu não vou ouvir nas rádios brasileiras. Desisto. Vou na BBC. Aliás, a Bandeirantes vai transmitir a prova, né? Vai ser no horário da Euro. Puta concorrência, hein, mano? Aí de brincadeira, vai concorrer. Não vai ser no horário da Euro, não. Na BBC vai ser às 10 da manhã. O horário da Euro é meio-dia. Meio-dia? O horário da Euro é às 10 da manhã. Porque esse meio de semana acaba a fase de classificação, né? Aí a partir do final de semana que vem começa as oitavas de final em diante. Pode crer. Só pra falar, a Argentina... Pode falar, Vicente. Só pra falar, a Argentina está vencendo por 1-0 a seleção do Chile pela Copa América. Muito bem. Galera, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Pai da semana para todo mundo. Que Deus ilumine a vida de vocês. Um grande abraço